PT chegou a avaliar mudar a regra de validade de alimento como instrumento de combate à inflação. Quando chega nesse grau de insanidade e desespero, é porque a coisa está muito feia. Prometeram chuva de picanha e agora querem entregar carne de segunda podre. Olá, é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Aí vem o Jean Willis externar todo o amor dele. Quem mais está na expectativa de ver os brasileiros vira-latas trumpistas, que vivem ilegais nos Estados Unidos lavando banheiros, olha o preconceito elitista, e servindo em bares, acho que é abres, sei lá, deve ser bares, ou escravizados por igrejas. Eu achei que as pessoas iam voluntariamente rezar, mas sendo deportados em massa como gados. Quero ir pro aeroporto nesse dia, ver os cafonas chorando, ha, 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 ha. Espírito de porco. Pessoa infeliz. Triste, essa esquerda. Triste. Eu não fico feliz em ver o ilegal deportado e destruindo seu sonho. Eu tenho empatia por pessoas que fizeram essa escolha ousada. Mas eu entendo a necessidade de restaurar o império da lei. Enfim, o chororô dos tucanos tá a mil, né? O segundo mandato de Trump e o mundo. Martin Wolf, colunista do Financial Times e traduzido na Folha. Renascimento econômico é improvável. Até porque não está tão ruim assim a situação. Conversamos daqui a 4 anos, senhor Martin Wolf. A América vai voar, meus caros. E esse pessoal, assim como o Guga, oi Guga, erra tudo. Fazer o quê? Agora, o pior de tudo foi o New York Times. Vamos entender uma coisa. A velha imprensa, como modelo de negócio, morreu. Está moribunda. O Washington Post foi comprado pelo Jeff Bezos. O Estadão foi salvo por 10 empresas grandes no Brasil. A Folha tem uma família rica e que tem outros negócios. O Globo é o Globo e tem 300 milhões de motivos para defender o governo. E o New York Times foi comprado em boa parte pelo Carlos Slim, o bilionário mexicano. O New York Times, descendo mais fundo no poço onde a gente imaginava e encontrando um alçapão e abrindo, ou seja, nível pós-Globo. Você imagina o que é um veículo de imprensa chegar no nível pós-Globo, se a Globo lixo é o que há de podridão. O New York Times conseguiu. No dia seguinte, em que o Trump teve um começo frenético de governo, assinou dezenas e dezenas de medidas de ordens executivas e definiu numa delas os cartéis mexicanos como grupos terroristas. O que fez o New York Times? Entenda como rotular os cartéis de terroristas pode afetar negativamente a economia americana. Oi? Eu quando li isso, falei assim, não, peraí, isso não pode ser sério. Nem pro padrão New York Times. O jornaleco idolatrado pelas nossas redações no Brasil. Você fala em New York Times, eles lambem o chão. Porque isso sim é complexo vira-latas. Pô, se você for numa redação dessa, um tipo jornalista desse, fala, saiu no New York Times, o Jack Nickas, eles só faltam deitar e falar, sou um capacho, pise em cima, faz o que quiser. Olha o que fez o New York Times. Entenda como é ruim chamar cartel de traficantes de grupo terrorista. Vamos defender os cartéis em prol da economia americana, gente. Tá difícil. Enquanto isso, e por falar em cartel, os Estados Unidos também anunciaram a saída da OMS. Até a Argentina agora está pensando em fazer o mesmo. Entenda como vai impactar a saúde global. A gente entendeu direitinho na pandemia o que aconteceu. A OMS virou um puxadinho da China e o Tedros Adhanom, um revolucionário marxista da Etiópia, ditava como as coisas tinham que acontecer no Brasil, porque o Supremo Tribunal Federal fingia que aquilo era ciência
e que aquilo era acima da nossa Constituição. Então, obrigado, mas não. Nós não queremos mais a OMS. Estamos muito bem, aliás, sem a OMS. E claro, o Tarcísio fez um gesto nobre e botou o boné Make America Great Again no dia da posse, e lá foi a Folha. O governador é um patriota, mas não sabe direito qual é a pátria dele, diz o leitor mítico. Bom, se o Tarcísio tivesse colocado um boné do Che Guevara, do Fidel Castro, ninguém ia virar e falar assim: ei, você é brasileiro, que história é essa? Aliás, quando Simone Tebet imita Kamala Harris, aí ninguém fala nada disso. Óbvio que pessoas normais identificam o gesto como uma solidariedade, uma simpatia e uma esperança que a nova gestão americana exala para o mundo todo. E que não há nada de antipatriota nesse gesto. Pois bem, vamos falar um pouquinho de Brasil, então, que vai, infelizmente, à contramão de tudo isso. Se os Estados Unidos estão exalando otimismo, se a Argentina está mostrando esperança para o mundo todo e consertando a lambança toda deixada pelos lulistas, o Brasil lulista está em direção ao abismo, pisando fundo no acelerador. E o pior é que a gente não confia nem mais nos dados. A gente sabia que ia acontecer isso. Servidores denunciam IBGE paralelo e abrem crise com Márcio Pockmann, o maquiador do Lula. O PT chegou a avaliar mudar a regra de validade de alimento como instrumento de combate à inflação. Quando chega nesse grau de insanidade e desespero, é porque a coisa está muito feia. Eles produziram a inflação com a gastança desenfreada e o Banco Central pressionado, prometeram chuva de picanha e agora querem entregar carne de segunda podre. É a Bolsa Salmonela. Projeto Xepa da Feira. Haddad propõe regulamentação do vale-refeição para baratear alimentos. Ou seja, nada aprenderam. Mas nós já sabíamos que ia ser assim. É o PT, afinal de contas. Os tucanos que fizeram o L, o Armínio Fraga, o João Amoedo, a Helena Landau, o Pedro Malan, o Luiz Stuberg, eles é que devem explicações, porque nós sabíamos que ia ser exatamente isso. Agora está lá o editorial do Estadão, tucanando. Governo quer abaixar a inflação na marra. Ministro Rui Costa avisa que haverá intervenções para baratear os alimentos. Não entenderam nada, não aprenderam nada. A história mostra que sempre que o governo se julgou capaz de intervir nessas relações, o resultado foi desastroso. E a história também mostra que sempre que tucano confiou em petista, ferrou o país. Mas os tucanos não aprendem, porque tem nojinho do Bolsonaro e da direita, tosca, tacanha. O resumo tá aqui, né? Tudo é um novo PowerPoint. Tudo aponta pro Lula. Rombo nas estatais, morte recorde de dengue, queimadas recorde na Amazônia, picanha mais cara dos últimos tempos e por aí vai. Tá todo mundo contente? Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E, se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, conversa de boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, gratuito, e, se possível, torne-se um membro apoiador. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e
compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, a pessoa já tá acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.